Bem-vindo ao UmbandaCast, seu videocast de espiritualidade, conhecimento e vivência na Umbanda e no Candomblé. No episódio de hoje, vamos conversar um pouco com a Yajussara de Iemanjá e a Lorixá do Ilê Axé de Ogunjá. Fique com a gente que a conversa já vai começar. Ambiente interno, com parede verde e um grande vaso ao fundo. Há duas pessoas sentadas lado a lado em poltronas de madeira, utilizando microfones de lapela preso à roupa. À esquerda, uma mulher de blusa verde, lenço branco na cabeça e óculos. À direita, um homem de blusa listrada branca e verde e cabelo cacheado e longo. Olá, estamos aqui com a... E a Lorixá Jussara de Iemanjá. Muito prazer, eu já falo que é uma honra ter aqui a senhora com a gente, ter dado essa oportunidade de entrevistar. Eu queria saber como começou a senhora, como começou a trajetória dentro do Candomblé. Então, eu fiz santo muito jovem, fiz santo criança. Eu fiz santo em 7 de fevereiro de 1963. Mas a minha vivência, a minha convivência toda foi a partir de 1979. Nossa. Foi quando realmente eu comecei a me dedicar integralmente ao candomblé. Porque antes eu passei por problemas dentro de casa, porque meu pai era iniciado, minha mãe era católica apostólica romana, praticante. Bem Então eu fervorosa. passei por certos problemas que eu não pude, assim, vivenciar como criança dentro do candomblé, dentro da minha casa de santo. Eu fiz santo com Monanci, um pai de santo de Angola, da Gomeia. E eu, infelizmente, por causa disso tudo, eu não tive essa vivência. Em 1979, me foi apresentado o EFON pelo Babalorixá Gamo do Oxum, no Jardim Leal Duque de Caxias, e lá eu permaneci até o falecimento dele, e Iemanjá escolheu vir para casa de meu Babalorixá Caiambe do Ogum, que era, na época, ele era meu irmão de santo, porque ele também tomou obrigação com o Pai Gamo do Oxum. Ele também saiu da Angola porque ele era filho de santo de Canduandemo, também da Gomeia, e depois ele também foi para o EFON, para a casa de meu pai Gamo do Oxum. E lá começou o nosso relacionamento como irmãos de santo, e com o falecimento do meu pai Gamo eu vim para a casa do pai Caiambe. Fiquei até o falecimento dele e tive a honra de ser escolhida por Ogum para dar continuidade ao legado do meu pai Caiambe. Assim começou a minha história, em 1979. E como a senhora conseguiu dar essa continuidade na casa? Teve algum obstáculo? Você sentiu dificuldade? Muitos obstáculos. Ser herdeiro de um axé é muito difícil. Uhum. E ser herdeira, né, de meu pai Caiambe, mais difícil ainda. Por quê? Meu pai Caiambe era o babalorixá da nação Efon, aqui em São Gonçalo, mais velho. Era uma pessoa muito respeitada no Brasil. Meu pai Caiambe, ele era conhecido na Bahia, no Maranhão, no Piauí, no Pará, enfim, no Brasil inteiro, Espírito Santo, Minas Gerais, porque ele era artesão, ele fazia indumentárias para orixás, e era um trabalho único,
que não precisava nem de etiqueta, só de você ver, sabia que era um trabalho feito por ele. Então as pessoas encomendavam muito esses trabalhos para ele, e independente de ser um excelente babalorixá. Ele era um bom pai de santo, mas o maior destaque dele era esse, era estilista. Ele fazia fantasias para várias escolas de samba. Então era uma pessoa muito conhecida. E conseguiu construir isso tudo aqui, né, querido? Um homem que não, assim, era praticamente um menino de rua, ele não tinha família e fez santo também adolescente. E Ogum deu a ele tudo isso aqui. Então, uma pessoa super respeitada. E muito sisuda, muito... não era uma pessoa assim aberta, né? Era um pai de santo muito fechado. Ele não vivia sorrindo abertamente para todos e por aí. Mas você conhecer ele fora daqui era outra coisa. Fora do mundo do candomblé, era uma outra pessoa. Então foi muito difícil herdar essa casa aqui, porque todos queriam herdar, né? Meus irmãos de santo. As dificuldades começou com os meus irmãos de santo. E nem eu mesmo esperava herdar, porque eu herdei com 62 anos de idade, hoje eu estou com 61 anos, 71 anos. Então foi muito difícil. Eu já era uma pessoa completamente estabilizada como Ebome Jussara de Iemanjá, tá entendendo? E eu nunca tive pretensões de ser Ialorixá. Então, a partir daí, eu passei por diversos problemas, meu querido. Fui parar até na justiça por causa disso, porque o responsável pelo jogo, por vontade do meu falecido pai Caiambe, porque meu pai Caiambe deixou muito claro para todos que queria que meu pai Ícaro do Oxóssi, do Axé Nilaodé, que fizesse tudo dele quando ele morresse, que cuidasse de tudo. E assim foi feito, tanto que hoje quem cuida da minha casa, quem cuida de mim, é meu pai Ícaro do Oxóssi, ele que cuida de mim, por vontade do meu falecido pai, do meu ancestral. Então, foram dizer que eu tinha pago um valor, 30 mil reais, para que o jogo de Pai Ícaro, que foi um jogo público, um jogo onde tinha diversas pessoas aqui dentro, para ver ele jogar, para ver quem seria o herdeiro, ainda teve alguém que teve coragem de dizer que eu paguei 30 mil reais ao meu pai Ícaro para poder herdar o axé. Eu fui desesperada quando a herdeira Foi você. era eu. Aí, tá bom. Só que a fofoca rolava, mas não tinha nome. Mas até que uma pessoa deu nome. E quando ela deu nome, eu botei ela na justiça. Pronto. Como vai provar? Ganhei a causa. Ganhei a causa. Porque as pessoas, o povo tem que parar de ficar difamando, caluniando, tá entendendo? E as outras pessoas não estavam nem aqui. Ou quem estava viu. Como é que vai falar uma coisa dessa? E quem me conhecia mais profundamente sabia que nunca tive a pretensão de ser Ialorixá. Eu tinha o saber, que eu sempre fui o braço direito do meu pai. E as pessoas pensavam
que eu e meu pai, a gente só brigava, que nós brigávamos. Ele, um homem do Ogum, eu, uma mulher de Iemanjá. Já viu, né, meu filho? Era muito confuso. Mas as pessoas nunca olharam a parte íntima minha com o meu pai, onde ele me orientava, onde eu tinha as minhas dúvidas e ele tirava minhas dúvidas, onde ele foi me ensinando várias coisas, até para ir ajudando ele, né, na casa. E a gente vai aprendendo. E hoje, graças a Deus, eu tenho meu pai Ícaro, mas foi difícil herdar. Foi difícil herdar. E até hoje eu escuto conversa fiada. Até hoje eu escuto conversa fiada. É uma religião tão linda que deveria unir, né? E Olha, união. união é uma boa palavra. União. Hoje as pessoas deixam o ego falar muito alto. E nós não deveríamos de ter isso. Deixar o ego falar mais alto. Nós temos que nos unir mais, assim. Não importa se eu faço uma comida no fogão de lenha e o meu coleguinha faz a comida no micro-ondas. O importante é a comida. Você está entendendo? Sim. Aí vem aquela coisa toda, aquela conversa toda. Enfim, é muito complicado. Mas quando atacam a gente aí a gente se une. Aí vai todo mundo junto em cima daquilo, porque não pode atacar a gente. E porque a maior dificuldade é porque nossa religião ela é pautada na oralidade. Então, quando é oral, você não tem um livro a seguir. Você tem saberes a aprender. E você aprende isso com quem? Com os seus mais velhos. Eu sou uma pessoa que até hoje eu busco o meu saber com os meus mais velhos. Com os meus mais velhos. Eu acho até que assim, muita coisa eu tenho certeza que é aquilo. Mas por que eu vou deixar de perguntar ao meu mais velho? Por que eu vou deixar de perguntar àquela pessoa que está cuidando de mim? Está entendendo? Então, eu hoje, eu converso com meu pai Ícaro do Oxóssi. Porque ele é a pessoa que está me orientando. Ele é a pessoa que me orienta. Ele é a pessoa que cuida do meu orixá. Então, é assim, eu não inicio um iaô sem pegar esse iaô e levar para o meu pai. Apresentar. Meu pai vê se está tudo certo, se aquilo que eu fiz, que eu joguei, se é aquele santo mesmo, se tem alguma coisa a acrescentar, se tem alguma coisa para tirar. O nome disso é respeito. E o que falta é respeito. Vamos respeitar o coleguinha. Vamos respeitar. Não importa a forma que você faz. O importante é o resultado final. E que aquele resultado final faça bem para todos. É isso que importa. Então, assim, eu passei por muita dificuldade. Hoje em dia, eu passo por cima. Eu atropelo as pessoas que falam de mim, as pessoas que falam da minha casa, do meu proceder. Hoje em dia, nada disso me importa. Sabe por quê? Eu pago todas as contas do meu axé
com a ajuda dos meus filhos, é claro. Mas se meus filhos também tiverem dificuldade de não puder me ajudar, eu tenho condição de pagar as contas desse axé. Ninguém vem aqui me oferecer para pagar minha conta de luz, que vem quase R$ 2.000 por mês. Tá entendendo? Minha conta é assim. Ninguém quer saber quanto que eu gasto de água, quanto que eu gasto de luz, quanto que eu gasto de IPTU. Você tá entendendo? Sim, mas adoram falar. Adora falar. Ali, ó. Entendeu? Então, hoje em dia, assim, eu faço aquilo que a minha consciência e o meu saber me guia. Entendeu? E o meu saber me guia. E aquelas pessoas que falam, eu só tenho que ficar com pena delas. Porque na minha casa é assim, olha, a minha casa, todos os meus filhos são formados, todos os meus filhos, eu não tenho um filho de santo desempregado, tá? Coisa boa. São 30 e poucos filhos de santo que eu tenho, todos trabalham, graças aos meus orixás, graças a Iemanjá, graças a Ogum. Então, eu só posso te dizer assim, que eu lamento. Eu lamento. E Iemanjá é um orixá de vanguarda. Iemanjá e Ogum, eles são orixás que botam você para frente, para você ver. Ogum, ele é o orixá responsável por todas as ferramentas dos outros orixás. E Iemanjá, ela é responsável por todas as cabeças do mundo. Você não faz santo se antes você não der satisfação para Iemanjá. Então, Iemanjá é um santo de vanguarda. Então, a maioria das pessoas que são filhos de Iemanjá são pessoas inteligentes, são pessoas politizadas, são pessoas que gostam do progresso. Então, a minha casa não poderia ser uma casa diferente. Uma casa que tem Ogum como o padroeiro, Ogum como fundador, e de repente vem a herança, né? Uma pessoa de Iemanjá não podia dar errado, né? Então não podia dar errado, como eu sou muito grata a Ogum, a Iemanjá, meu pai Ícaro do Oxóssi, por estar sempre do meu lado, por toda essa credibilidade que os orixás deixam eu passar para as pessoas. Eu sou muito grata. Agora, a dificuldade todos os herdeiros passam. É muito difícil errar. E ninguém quer reconhecer o herdeiro. Ninguém. Esse não é um problema que eu passo sozinha. Conheço diversos herdeiros. A pessoa mesmo da nossa casa matriz, que é o Parque Fluminense, quando o meu avô de santo faleceu, Valdomiro de Xangô, mas conhecido também como Valdomiro Baiano, pai baiano, o Sandro, que é o herdeiro do Parque Fluminense, ele passa por essa dificuldade. E olha, ele é o herdeiro da casa matriz. Da casa matriz. Ele passa por essa dificuldade das pessoas esquecerem que, além dos anos de santo dele, ele herdou todos os anos de santo do meu avô. Então, ele é o nosso mais velho. Não importa se eu fiz santo em 1963. Não importa. O Sandro do Oxoguian, ele é o meu mais velho. E ele fez santo muito tempo depois de mim. Mas ele é o herdeiro da minha casa matriz. E eu respeito ele como tal.
respeito ele como tal. E vários outros herdeiros passam por essas dificuldades, dos mais velhos não respeitarem eles. Dos mais velhos não respeitarem eles. Isso daí, assim, eu fico indignada, porque foi o orixá que escolheu. O orixá que escolheu. Então, se você é daquela casa, então quer dizer o quê? Você não está respeitando o orixá que iniciou você? Como foi aqui em casa? Aqui em casa, vou dizer para vocês, não quero esconder nada não. Quero deixar bem claro, porque eu acho que as pessoas precisam saber disso e precisam tomar consciência do que é herdar um axé. Eu só sentei nessa cadeira porque quem me sentou nessa cadeira foi Ogum. Ogum me sentou nessa cadeira. E foi Ogum que fez o santo dos meus irmãos de santo. Foi Ogum que fez o santo dos meus irmãos de santo. Começou a fofocada. Eu não vou ficar. Sabe por quê? Porque eu sou rígida. Eu sou rígida. Porque eu passei por toda essa rigidez. Eu não sei ver diferente. Foi seu ensino. Foi o que eu aprendi. Eu sou rígida. Então, poucos foram os irmãos de santo que ficaram comigo. Poucos foram os irmãos de santo que ficaram comigo. Foi ego, porque achou que ia herdar e não herdou. Aí eu digo para você, essas pessoas, esses meus irmãos de santo, que fez santo dentro desse axé, e que não aceitou a determinação de Ogum, será que merece esse respeito todo? Está entendendo? Eu não queria ser Yalorixá, e estou aqui sentada, que minha vida era muito mais leve como Ebome Jussara. Porque eu ia para a rua, porque eu ia para as minhas militâncias, eu não pensava no que eu ia falar, eu falava. Hoje, para eu falar, eu tenho que pensar aquilo que eu posso falar, aquilo que eu devo falar, a como eu vou me comportar. E antes eu não tinha nada disso, era... O que vier veio. O que vier veio. Tá entendendo? Sentar nessa cadeira aqui foi muito pesada para mim. Porque você mudar a sua vida. Eu, aos 62 anos, eu, uma mulher aposentada, dona da minha vida, filho criado, com netos, mudar tudo, entendeu? E até hoje eu ainda estou nesse aprendizado dessa mudança. Eu estou nesse aprendizado, que de vez em quando eu me lembro de Ebome Jussara e solto minhas pérolas. Mas é assim, é muito pensado. Herdar o axé é muito difícil. Nós nos sentimos solitários. E vou dizer para vocês uma coisa do fundo do meu coração. Eu sou uma pessoa que eu enalteço muito meu pai Ícaro do Oxóssi. Porque ele pegou na minha mão ali e falou, vamos, você vai. Se Ogum te escolheu, é porque Ogum sabia que você tinha capacidade de tocar a casa dele. E estou aqui. E os outros? Que não tem um babalorixá ou uma Yalorixá que faça isso. Que pegue na mão e fala, te incentiva, não, você tem que fazer,
você tem que continuar. A gente tem um evento aqui na casa que é a feijoada do Ogum. E eu sempre que fiz essa feijoada. Hoje em dia eu não aguento mais fazer essa feijoada. Então eu até conversei com meu pai, eu acho que eu vou fazer. Vou parar de fazer. Não, você não vai parar de fazer. Se isso daí era a menina dos olhos dele, era uma promessa dele. Você vai dar continuidade sim a essa feijoada. E estou aí, ó, esse tempo todo ano faço a feijoada. Uma celebração também para comemorar a memória dele. Essa feijoada é assim, porque é uma promessa dele, é um compromisso dele com Ogum. E hoje eu tenho que cumprir os compromissos dele com Ogum. Porque ele me deixou esse legado. Ele me deixou esse legado. O Ogum dessa casa, o Ogum do meu falecido pai, come todo ano, tem festa. Agora, cadê esses filhos de santo que diz que fez santo aqui, ó? Que não chega com R$1 aqui, ó, para ajudar a comprar o pó de café da festa, aqui com uma latinha de óleo. E o Ogum come. Tá entendendo? Aqui nessa casa se celebra o Ogum do meu pai Kayambi todo ano. Todo ano se celebra o Ogum dele. Meus filhos de santo dizem assim: mãe, parece até que a gente conhece meu pai Kayambi. De tanto que eu falo dele. De tanto que eu preservo a memória dele. Aqui dentro dessa casa. Mas foi para isso que ele me botou aqui. Foi para isso que Ogum me sentou nessa cadeira. Para preservar o legado dele. E eu fiz de tudo para preservar o legado dele. Nós fomos reconhecidos pelo IBRAM como memorial. Nós somos reconhecidos como museu pelo Estado do Rio de Janeiro. A feijoada do Ogum, existe o projeto de lei que vai ser tombado como patrimônio imaterial do Estado. Isso eu devo ao meu pai Kayambi. Preservar essa memória dele. E as pessoas não veem isso. O quanto que o que o herdeiro passa, as pessoas não vêem. Mas ninguém vem aqui pagar minhas contas. A verdade é essa. Eu sou chorona porque eu sou uma mulher de Iemanjá. Tudo me emociona, tudo me deixa emocionada. Mas não tem como não se emocionar. Um caminhar estreito, difícil e bonito. Lindo. É lindo. Lindo, lindo, lindo. Que a senhora faz. E com que força faz? Faço. Da onde você tira tanta força? Ogum me dá essa força. É muito lindo. Muito lindo. Ogum me dá essa força. Ogum é um orixá vivo. Ogum é um orixá vivo. Então, aonde você anda aqui dentro, você sente Ogum. Você que não é feito de santo, você sente Ogum. Aonde você andar aqui, ele é um orixá vivo. E quando às vezes eu estou assim, cansada, porque cansa, gente. Olha, eu em janeiro fiz uma cirurgia, mas a casa não podia parar, né? E até eu chegar nessa cirurgia, eu passei por um processo de sofrimento, porque eu coloquei uma prótese no quadril. Eu passei por um sofrimento até colocar a prótese. Mas nunca deixei de realizar aquilo que tinha que ser realizado dentro dessa casa. Nunca. Fiz a festa do Ogum, o Ogum comeu, fiz o axexê, fiz a festa do meu santo, porque Iemanjá
ela ela hoje é ela que comanda a casa, né? O legado é de Iemanjá agora. Então é assim, o próximo herdeiro ele está herdando o legado de Iemanjá. E ele, coitadinho, ele vai ter um sofrimento, porque ele está herdando o legado de Iemanjá, o legado de Ogum, e assim vai. Isso que é uma herança. É o que o candomblé cultua, né? O candomblé cultua. Cultua a Isso é a nossa ancestralidade. ancestralidade. E nós temos que vir respeitando. Olha, o cantuá, você vê, mãe menininha faleceu e passou, veio os seus herdeiros, ali já está na terceira geração e eles continuam cultuando aquele ancestral. E várias outras casas, o Axé Xumaré, a Casa Branca, enfim. A gente não pode esquecer nunca, e os herdeiros têm que vir preservando toda essa história, Então, quem iniciou isso aqui foi meu pai Caiambe do Ogum, foi Ogum. Se estiver na 10ª geração, tem que continuar preservando e cultuando e respeitando Ogum, mesmo lá na 10ª geração da casa. Então é isso. E o que eu tenho que falar sobre herança, sobre herdar um axé é isso. São as dificuldades e você entender que você tem que preservar esse legado. Tá entendendo? Uhum. Você tem que preservar, você tem que respeitar a ancestralidade, você tem que ter a consciência que você não está acima de orixá, você ter a consciência que você tem que botar para frente aquilo que foi confiado em você, mesmo com todas as dificuldades que se apresentam. E a senhora toca apenas para o candomblé ou também toca também para a Umbanda? É assim. Eu só, assim, espiritualmente, né? Uhum. Eu toco candomblé. Essa é a minha religião. Mas hoje, vários filhos de santo de Umbanda, o próprio santo deles pedem a iniciação para orixá. E aí, não é justo você se iniciar para orixá e deixar toda uma vivência que você teve de Umbanda para trás. Então eu tenho diversos filhos de santo que são oriundos da Umbanda. Então eu tive uma certa dificuldade de aceitar, apesar que meu falecido pai deixava. Meu falecido pai tocava Umbanda. Eu tinha um irmão de santo que ele toca Umbanda e meu pai deixava ele tocar Umbanda aqui. Mas assim, o meu princípio era outro. Mas depois que eu me tornei Yalorixá, eu tive que mudar muita coisa, né? O que eu vou fazer com essas pessoas que vieram da Umbanda? Vou mandar eles largarem esses para lá? Não. Então eu tenho o Babalorixá, o Babalaxé da casa, que é o Luiz do Ogunjá, que é o herdeiro do axé. Ele veio oriundo da Umbanda e hoje ele é que preside a Umbanda aqui no axé. Então aqui a gente toca Umbanda. Aqui a gente toca Umbanda, mas quem preside é o Babalaxé Luiz do Ogum. Ele que preside.
E o pessoal gosta, né? O pessoal gosta de Umbanda, né? Eu acho que existe uma facilidade, que as pessoas gostam de conversar, né? E o espírito de Umbanda, você conversa, você fala. E no Candomblé não, no Candomblé você joga búzio. Entendeu? Uhum. Você joga búzio, você joga obia. A gente trabalha com essas energias, né? Pra entender o que está acontecendo na sua vida. É tudo no búzio. É tudo lá nos búzios que a gente vê. Mas eu não respeito, eu respeito todas as religiões. Todas. E sou uma pessoa que gosto de ser respeitada como eu sou. Eu me dou com pastor, me dou com padre, me dou com tudo. Só que tudo é frequentado por tudo, por pastor. Porque existe aqueles que são intolerantes. E existe aqueles que são respeitosos. Ele não vai deixar de ser pastor, de crer no Deus dele, se ele entrar aqui no meu templo. Sim. Porque ele tem a igreja dele, e eu tenho a minha igreja é meu templo. São fés diferentes, mas que levam o mesmo propósito. Que é a fé. Eu falo para as pessoas que as pessoas têm que ter fé. Fé. Você com fé, você cura doenças, você atinge objetivos, você consegue caminhar. Que essa fé seja esse cordão que eu estou usando. Esse fio de conta aqui, ó, de Iemanjá. Eu creio que quando eu boto esse fio aqui, quando eu boto esse colar, tudo na minha vida muda. Então você tem que ter fé. Aí eu te digo assim, eu te pergunto, qual é a diferença do pastor, bispo, padre, se para eu ser Yalorixá, ou qualquer outra pessoa ser Yalorixá, Babalorixá, você tem que passar por um processo de iniciação. Esse processo é, você faz esse santo, você se inicia, você toma obrigação de 1 ano, você toma obrigação de 3 anos, você toma obrigação de 7 anos. Você só recebe o cargo, como é que eu vou te dizer para ficar mais fácil? Você só pode exercer quando você toma obrigação de 7 anos. A função de mãe ou pai de santo. Isso. Aí você passa por todo esse ensinamento. São 7 anos de ensinamento. Qual é a diferença do padre, do pastor, do bispo, Eles estudam, nós estudamos também. De uma forma diferente. Mas nós estudamos também. Porque quando você se inicia, você aprende algumas coisas. Quando você toma obrigação de 1 ano, você aprende mais algumas coisas. Quando você toma obrigação de 3 anos, aí vem a carga. Que aí você tem que aprender muita coisa. Porque se você tiver cargo, se a sua missão é ser Yalorixá ou Babalorixá, você tem muita coisa para aprender entre 3 e 7 anos. Aí eu digo, qual é a diferença? E tudo nos leva a um caminho só, a um só Deus. Ele só tem denominações diferentes. Na Igreja Católica é Deus, na Igreja Evangélica é Jesus Cristo, aqui é Oxalá, nessas outras religiões, sei lá os nomes. E por aí vai, né? E por aí vai. É Buda, é Rabino,
mas todos nos levam a um só objetivo, que é a fé em Deus. A fé em Deus. Então, aqui vem pastores, missionários, padre, que respeita a minha casa como um templo sagrado. Se está de acordo com aquilo que eu faço ou deixo de fazer, isso já é outro departamento. O importante é respeitar. Eu sou uma sacerdotisa, então me respeite como tal, porque eu te respeito. Eu nunca vou chamar um pastor pelo nome dele, vou falar sempre pastor. Eu nunca vou chamar um padre pelo nome dele, eu sempre vou falar padre. Então eu quero ser chamada de Iá, de mãe. Nunca de Jussara. Eu não sou Jussara. Eu sou Iá Jussara. Entendeu? Então é isso. Já até esqueci a pergunta que você fez, mas eu Não. respondi, né? Respondeu. Porque a gente vai falando assim, quando a E gente, vai, criança. quando fala de falta de respeito, né? Tem mais alguma pergunta? Não, mas temos uma lembrança pela troca que você fez, que a senhora fez, que, enfim, uma mulher tão sábia, é de uma grande honra. Então, é uma pequena lembrancinha, tá? Aqui, licença. Obrigado. É assim. E já gostei, porque eu sou a mulher das lembranças. Eu adoro dar lembrança. Ai, que linda! Ai, eu tenho uma pequenininha. Ai, adorei. Eu tenho uma tão pequenininha, mas ela é muito... Ai, tinha que trazer a chave. Eu tenho uma desse tamanhozinho, assim, olha. Eu fiquei assim, como é que a criatura conseguiu? Mas assim, essa aqui é pintada, mas a outra é com roupinha. Que graça! Mas é assim, olha, 1 centímetro. Que a Érica não aparece para abrir aqui. 1 centímetro. Ai, eu amo, 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 amo. Adoro. Pode ter certeza. Vai estar no meu coração. Muito obrigada. E assim, eu espero ter sido dentro do possível, dentro do tempo, ter contribuído para esse trabalho de vocês. O Ilê Axé do Ogunjá está sempre à disposição de vocês. Eu estou aqui sempre assim, eu ajudo muitas pessoas que estão fazendo história da África, história de não sei o que, história de não sei o que mais. Eu estou sempre recebendo esses estudantes, porque eu acho que é muito importante você contribuir para os saberes, e é através de vocês que Manter vivo. que vai as nossas mensagens. Então, olha, esse trabalho que vocês estão fazendo, o trabalho que eu faço, o trabalho que outros fazem. Então, a gente vai manter sempre viva, né? Como você falou, sempre viva a história do candomblé, a história de uma casa de axé, a história de um herdeiro, a história de uma fé, uma história de um orixá. Tá entendendo? Isso é muito importante. Então eu me coloco sempre à disposição das pessoas que me procuram para eu conversar, para eu falar, porque eu acho de extrema importância. Assim, o candomblé é amor, o candomblé é dedicação, o candomblé é carinho, o candomblé é paz, é paz. Porque os nossos orixás, eles são guerreiros. E quando a gente fala que eles são guerreiros, eles lutam sim para a nossa felicidade, para a nossa prosperidade, para o nosso progresso. Não é lutar para querer tomar seu território,
para querer te matar, nada disso. Eles lutam pelo seu bem-estar, pelo seu bem viver. Isso é que são orixás, tanto do candomblé e da Umbanda. Então, obrigado por vocês terem vindo tomar esse depoimento, tá? E toda vez que vocês quiserem, estou aqui à disposição. O Ilê Axé do Gunjá está aberto aqui para vocês. Aqui nós temos o Centro Cultural também, Santo Antônio de Catigeró, onde a gente desenvolve trabalhos culturais, onde a gente desenvolve nossas rodas de conversa. A gente tem rodas de conversa mensais aqui. Nós temos aqui o Memorial Pai Caembe do Ogum, como eu já falei anteriormente, que pode ser visitado. Só tem que marcar a hora e tudo para visitar, mas pode ser visitado. E reconhecido, né? O melhor de tudo assim, é o reconhecimento pelo IBRAM, pelo MINC, né? Porque os museus eles são vinculados ao Ministério da Cultura. Nós também somos ponto de cultura e ponto de memória do Ministério de Cultura. Nós somos reconhecidos pelo Ministério de Desenvolvimento Social, pelos trabalhos sociais que a gente faz. Então, é muito importante vocês verem que o que existe dentro da nossa religião é coração, é amor, é bondade. E isso é importante as pessoas saberem. Muito obrigado. E agradeço muito, de verdade. E são com essas palavras bonitas que eu termino esse episódio. Fica atento aí aos próximos, tá bom? Tchau!